O envelhecimento da população é uma realidade global e o Brasil segue essa tendência de maneira acelerada. Atualmente, os consumidores com 60 anos ou mais representam uma parcela significativa do mercado, com grande potencial de compra e cada vez mais exigentes. No entanto, muitas empresas ainda não estão preparadas para atender adequadamente esse grupo, deixando de lado estratégias que consideram suas reais demandas, expectativas e comportamentos de consumo. Bom, eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre como as empresas podem cativar e se aproximar do público 60 mais. Vamos procurar entender o perfil e o comportamento desse consumidor, os desafios das empresas para atender esse público e a influência da transformação digital na jornada de compra de quem já passou dos 60 anos. Gostou do tema? Então se prepare, porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 168. Estratégias para cativar e entender o público 60 mais. E o episódio de hoje tem como convidado Martin Henkel, uma referência quando o assunto é longevidade e consumo 60 mais. Ele é fundador da Senior Lab, auxilia empresas a compreenderem melhor esse público, trazendo estratégias eficazes para um atendimento humanizado e assertivo. Olá, Martin, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Bom dia, Daniel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse palco tão importante, né? E que eu tenho dedicado muitas horas, né? Muitas horas por dia e muitos dias por ano para entender, para ajudar o varejo a atender e também melhorar sua performance, né? Com esse segmento de público tão importante, tão crescente no Brasil. Ah, que legal. O prazer é nosso em recebê-lo. Antes da gente começar a falar especificamente das estratégias e desafios para atender esse público 60 a mais, eu queria que você se apresentasse aí para o nosso público que está ouvindo. Fala um pouquinho de você, da sua experiência profissional e como que você se interessou tanto nessa área de estudo e de atuação. Legal. Bom, eu sou oriundo do mercado financeiro, do grupo de empresas de gestão de convênio, uma financeira, um banco, e é o mesmo núcleo de onde nasceu a empresa GetNet. A empresa GetNet nasceu naquele período que eu trabalhava no grupo, e agora a GetNet do Santander. E eu atuava na área, depois eu migrei da área de gestão de convênios e fui para a área financeira, para o banco, na época Banco Topázio. Nós tínhamos uma operação de cartões de crédito de loja, e essa operação de cartões de crédito de loja ela tinha muita relação com o consumidor com 60 anos ou mais, 50 anos ou mais. Eles gostam muito desse tipo de cartão para esse tipo de relação. E nas nossas estratégias, nossas ações, eu sempre percebia ruído ou não entendimento da mensagem que a gente queria que chegasse até eles. E ali ficou claro para mim, eu estou falando isso de 2003, 2005, 2006. Ficou claro que a gente não tinha aprendido tudo na academia e que nós não tínhamos informação suficiente sobre esse público. Em 2014, quando eu saí do grupo, criei a Senior Lab, né, que está agora em 2025, vai estar 11 anos de atuação, e que veio, o meu incentivo foi exatamente esse de entender melhor essas demandas e encontrar formas de ajudar o mercado a se aproximar desse consumidor, entendendo o que ele quer e também interagindo da forma adequada. Bom, qual que você considera o principal desafio para quem deseja atender esse público tão específico quanto esse público 60 a mais? Onde que existe a maior dificuldade ou onde que é preciso ter mais atenção para atender esse público tão específico? Bom, essa premissa que você me passou parte do princípio de que se ele quer atender é porque ele já percebeu. Então, dando um passo atrás, né, para as empresas que ainda não perceberam, não conseguiram mensurar e tangibilizar quanto esse consumidor é importante para o mercado, esse é o primeiro exercício. Entender como ele faz parte da minha cadeia de relações, da presença na loja. Se imagina que, por exemplo, no segmento de brinquedos, lojas de brinquedos, varejo destinado a crianças, esse não seja um público-alvo, né? Claro, o destinatário do brinquedo é uma criança, mas quem compra são pais e são avós.
E hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que já começa a ter mais avós do que netos nos núcleos familiares. Núcleos familiares com 4 avós e um neto. Ou seja, eles acabam sendo grandes demandadores. Então, e agora dando um passo à frente novamente, né, para quem está interessado em entender melhor esse mercado, é exatamente isso, é conseguir mensurar se o seu mix de produtos, mix de serviços está aderente, está adequado a esse público, e observar. Observar muito, né? Menos pesquisa, não que pesquisa seja importante, mas é importante para o varejo, para quem tem relação direta com esse consumidor, ok, os números dão insights, dão caminhos, mas observar o cliente na relação dele com a minha marca, com o meu ponto de venda, vai trazer muitas respostas, né? E ao observar esse cliente que a gente começa a ver questões básicas de layout de loja, design que pode ser melhorado, mix de produtos, né? E conversar muito. É, é uma receita básica, mas ultimamente a gente tem muita dificuldade de fazer o básico, né? E esse é um consumidor que gosta da relação pessoal. Eu achei muito interessante que você já trouxe logo uma observação que eu acho que é importante, que muitas vezes quem está nos ouvindo possui um produto ou um serviço que é destinado para alguma outra faixa etária da população. Mas às vezes quem vai lá comprar é uma parcela da população que é 60 a mais. A gente já ouviu um pouco dessa reflexão, às vezes com lojas de vestuário masculino. Muitas vezes quem está na loja de vestuário masculino são mulheres comprando para seus maridos, por exemplo. Então, aquele vendedor, aquela loja, ela tem que ter, de alguma maneira, um olhar para receber bem as mulheres que estão comprando roupas masculinas. No caso, você falou, a geração 60 a mais, ela compra várias coisas para outras pessoas. Então, todo mundo pode sim ficar de olho nas características, nas expectativas dessa geração para que consiga realmente trabalhar melhor ali no seu atendimento. Quais que são as principais características desse público que já tem mais experiência, tem mais idade? O que é preciso prestar atenção para conseguir realmente ter uma conexão boa com esse público, Martin? Bom, como eu tinha falado anteriormente, conversar bastante com ele, e nós estamos com um grupo de consumidores dessa faixa etária, os novos 60 a mais, como a gente tem chamado, eles são bem diferentes dos 60 a mais de 15, 20, 30 anos atrás. Nós estamos falando com uma geração que assistiu o nascimento do rock and roll no mundo. Isso mesmo, quando eles tinham 15 anos de idade, 14, 17, eles iam no cinema e assistiam 3 filmes do Elvis Presley por ano. E o Elvis Presley, o pai do rock and roll no mundo, né? Ele e Chuck Berry são considerados. E o cinema era a internet da época. Então, é por lá que vinham os novos comportamentos, os novos estilos, não só os musicais, mas as questões atitudinais. Isso tudo impactou também na criação do próprio rock brasileiro, da Jovem Guarda, Roberto Carlos e tantos outros. Então, nós estamos falando eu estou falando um pouco de comportamento, tá? Mas isso é básico, é o início de tudo, é entender qual é o comportamento, quais são as expectativas desse cliente. Esse é um cliente que gosta de ter atenção. Às vezes, a gente percebe em alguns varejos, né, principalmente quando tem muita demanda, muito cliente, então, um vendedor acaba atendendo 2, às vezes 3 pessoas simultaneamente. Isso frustra bastante eles. Eles não gostam. Quando eles pedem a atenção, pedem a, o acompanhamento de alguém da área de atendimento, eles querem essa atenção integral. É bom a gente considerar isso e tomar esses cuidados. Esse é um consumidor que está mais preocupado com qualidade, apesar que o preço acaba sempre importando, Uhum. obviamente, mas a qualidade do produto, a qualidade da experiência. E aí a gente volta a vários aprendizados, vários temas que foram tratados em diversas edições da NRF, né, nos Estados Unidos, que é a experiência, o cliente quer experiência no varejo. Esse é um cliente que legitimamente sempre quis e sempre vai continuar desejando boas experiências, né? Ele não entra na loja apenas para comprar um produto, ele entra na loja para interagir, para experimentar. E quando ele se sente bem atendido, se sente ouvido, a gente também começa a ter outras oportunidades de oferecer ou de ampliar, né,
as expectativas de compra dele. Então, esse é um cliente complexo, porque ele é um cliente mais racional nas decisões, e esse é um ponto importante, né? Aquelas estratégias de, olha, essa é a última peça do nosso mostruário, olha, essa promoção vai durar só até hoje. Esses apelos não funcionam muito bem com eles, tá? Eles têm um viés de decisão racional bem importante. Por isso que esse é o grupo etário que tem a menor probabilidade de compra por impulso. A gente observa, e aí voltamos à questão da observação, né? No início das minhas atividades, eh, quando eu ia ao supermercado, tentava ir no meio da manhã ou no meio da tarde, quando é o horário que eles preferem fazer suas compras, né? De manhã cedinho ou no meio da manhã. A maioria das pessoas costuma ver um idoso, né, alguém de cabelinho branco na fila e pensa, eu vou para a fila do lado, porque vai ser demorado. Não, eu fazia questão de parar atrás e observar como era esse processo, como era esse momento, né, de fechamento da compra. Então, observar o que esse cliente faz na minha loja, dar espaço para ele se manifestar e, principalmente, atender às expectativas e cumprir as promessas, isso é fundamental para construir uma relação com esse cliente, fazer ele desejar voltar à minha loja e a gente continuar com uma relação por muitos anos. Ah, que legal. Essas características que você passou, elas fazem muito sentido quando a gente considera que esse tipo de consumidor é um consumidor já muito experiente, muito vivido. Então, realmente, a questão da qualidade, da decisão racional faz todo sentido para quem realmente tem mais experiência. E a gente fala que ganha cada vez mais relevância esse público, porque já são mais do que 15% da população estão vivendo mais e vivendo cada vez melhor. A qualidade de vida dessa população está melhor, então eles continuam mais ativos, né? E a gente considera também, a gente sabe que existe ali alguns estereótipos da geração que tem mais de 60 anos, a gente fala às vezes um pouco de fragilidade, aquela coisa da melhor idade. Quais que você considera que são alguns mitos que às vezes tem na cabeça do empresário, mas que na verdade a gente tem visto que não se reflete na realidade. Existe muito mito com relação a essa geração que tem mais de 60 anos? Completamente, sim. Nós carregamos vários mitos, muita desinformação, né? E a gente acaba reproduzindo coisas que nós ouvimos, e que eles acabaram falando também, e os pais deles acabaram falando. Passado, a aposentadoria era o grande momento para o idoso, para o aposentado, botar o pijama, ficar lendo seu jornal na cadeira de balanço, olhando televisão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas, quando se aposentam, e a gente tem participado de alguns programas e alguns projetos com companhias que estão preparando seus funcionários que vão se aposentar para uma segunda atividade profissional, ou empreender, ou encontrar um outro propósito, que o que já se sabe, principalmente o homem, quando se aposenta, quando ele larga o crachá e o sobrenome da empresa para de fazer parte do sobrenome dele, muitos adoecem. Então, nós estamos falando de questões, além de consumo, questões atitudinais, mas questões de qualidade de vida. As pessoas realmente precisam ter o seu propósito, e o trabalho é um deles. Então, essas são as grandes mudanças e as grandes oportunidades que a gente tem visto nessa população que não quer ficar em casa, que viaja a depender da classe social 3 vezes por ano, que começa a experimentar novas marcas e que também está preocupada em ter um estilo de vida mais leve, mais barato. O que significa? Alguns clientes nossos do mercado imobiliário perceberam que esse é um perfil de consumidor, um perfil de cliente que quer sair de um apartamento de 250 metros quadrados, ou uma casa grande, com um grande pátio, e ir para apartamentos menores, com um custo de vida mais leve, bem localizado, onde ele possa fazer as suas atividades do dia a dia, supermercado, farmácia, perto da área da saúde, com mais facilidade. Então, a gente está vendo assim, uma mudança grande nesse comportamento, e isso não é mais uma tendência, isso já é um fato, tanto que é percebido, né, pelo segmento imobiliário.
Ah, muito bom. Você já falou que no caso de atendimento em loja, é importante que o empreendedor ele fique atento, ele observe como é que esse público interage ali na sua jornada de compra e consiga fazer ajustes e adaptar. No caso da comunicação, na hora de você fazer uma campanha, na hora de você se comunicar com esse público, você acha que vale a pena integrar esse público nas suas abordagens e estratégias normais ou fazer comunicação específica, exclusiva para esse público 60 a mais? O que que você acha que é mais efetivo? Acho que isso depende do perfil do cliente, perfil do varejo, né? Essa é uma loja de departamentos, faz todo sentido incluir mais essa persona, né, na sua grade de público-alvo para comunicação. Para varejos, outros tipos de varejo, e falasse assim da personalização, né, usasse esse termo, é importante que a gente também utilize as ferramentas que permitem a personalização e eu direcione a minha comunicação, que é diferente falar com alguém com 60 anos ou mais, 50 anos ou mais, do que falar com alguém com 30 de idade, né? A nossa famosa geração Z, completamente diferente. E quando a gente busca o aperfeiçoamento, não só do atendimento na loja, mas também o aperfeiçoamento da nossa comunicação, para que ela seja mais efetiva, para que nesse mundo onde a atenção é o patrimônio mais caro de se obter, inclusive para esse público, porque ele já está digitalizado, ele já faz parte já integra a cadeia de consumo, preparar uma comunicação, uma linguagem direcionada. Isso é o que a gente tem tratado no marketing 60 mais, né? Inclusive, é uma temática que eu ministro na Fundação Getúlio Vargas, que há 3 anos atrás criou a formação executiva em mercado da longevidade, só para ver como esse tema começa a crescer, começa a ganhar atenção e começa a exigir especialização, né? Nós podemos ficar umas 40 horas falando sobre essa temática de como vender, como atender melhor esse público, e eu preciso dizer que isso faria sentido e ajudaria bastante o varejo. Então, além de capacitar equipes de atendimento, de relacionamento, direcionar a comunicação para esse público usando a linguagem adequada. Não adianta só colocar um grisalho na minha comunicação, na minha peça. Isso não resolve por si só. A gente imagina que ao apresentar a imagem dessa persona, a gente já está criando vínculo. Se cria algum vínculo, mas para aperfeiçoar esse vínculo, para criar esse match mesmo, eu preciso entender quais são os atributos daquele meu produto, do meu serviço, da minha loja, da minha marca, para destacar para esse consumidor. E aí a personalização da comunicação, que é perfeitamente possível hoje e mostra resultados através dos canais digitais, vai mostrar para que ela veio. Você que é um estudioso e especialista no assunto, você não acha que o fato de as equipes de marketing geralmente são compostas por pessoas jovens e as equipes de atendimento das lojas também, em geral, é composto por pessoas jovens, que isso é uma barreira, isso é uma dificuldade, ou é assim mesmo e é preciso treinar esse pessoal para ter o ponto de vista do consumidor 60 a mais? Ou seria uma solução integrar mais pessoas sêniores dentro das equipes para que essa conexão fosse mais natural? O que que você acha que é um caminho viável para o varejo? Eu sou muito favorável, não só eu, né, todo mundo que milita e que atua nesse segmento já percebeu as vantagens que se tem, seja na indústria, no varejo, na indústria criativa, inclusive, de incluir esses profissionais, né, maduros, para ter uma comunicação linear, né, para ter uma comunicação clara, usando as mesmas linguagens, os mesmos, talvez até as mesmas gírias, né? A gente não recomenda, por exemplo, para a indústria criativa, que um grupo mais jovem tente criar uma comunicação para o público mais velho, 50 anos, 60 anos ou mais, utilizando as suas próprias gírias, né, ou sentidos. Então, trazer pessoas dessa mesma faixa etária ajuda bastante, de fato, e de forma tangível, a mostrar, poxa vida, essa marca me entende. Tem alguém aqui que eu me reconheço, alguém que vai me entender e eu vou me sentir mais confortável. Então faz todo sentido ter equipes multigeracionais,
né, de várias idades, principalmente na área de atendimento. Eu gosto de destacar, e eu trato isso no livro Shopper 60+, foi lançado no final do ano passado, destinado exatamente para essas questões de varejo. A gente usa um exemplo da distância ou dos ruídos na comunicação que podem surgir pelo fato da geração Z. Por exemplo, interpretar informações, significados e símbolos de uma forma mais como conotação, né? Uma forma mais ilustrada e simbólica, e as gerações X e a Boomer interpreta como denotação, ou seja, o sentido literal das coisas. O Z com sentido figurado e os Boomers com sentido literal. E isso fica muito claro quando a gente interpreta, vê uma conversa pelo WhatsApp, quando um Z está dizendo, tô morrendo de amor, nossa, adorei, amei. Eles usam o quê? Uma caveirinha. Usam uma caveirinha para dizer, nossa, adorei, amei, né? Morri com essa. Estão tentando falar uma coisa boa. Para um boomer, essa caveirinha significa morte, perigo, uma coisa estranha. Outras questões, né? Os boomers e os geração Z adoram usar o joinha, né? No WhatsApp. A geração Z não gosta. Eles entendem isso como um desleixo, como, nossa, eu escrevi, eu fiz aqui um relato, eu pedi uma informação, declarei o que eu quero e ele só respondeu com um joinha. Então, veja só, o boomer acha que está agradando, o Z se sente desprezado. Então, é muito importante a gente trazer esse conhecimento sobre como funciona a cabeça de cada geração e principalmente quando elas interagem presencialmente, pela comunicação ou pelo desenvolvimento de produtos. Isso é super interessante. Na NRF desse ano foi abordado muito essa questão do desafio geracional. A gente está no auge da longevidade das pessoas no mundo. Isso faz com que a gente tenha praticamente 6 gerações ali interagindo na jornada de consumo de maneira geral. E as empresas estão ali nesse desafio de conseguir atender todo mundo, ao mesmo tempo que cada um tem que ser personalizado. Não é simples, não é fácil. E tem a questão da transformação digital. Então a gente está vivendo uma era em que realmente as relações de consumo elas estão muito baseadas também na internet, nos sites. E como que você enxerga a relação dessa geração 60 a mais com o comércio eletrônico, com o advento de tanta tecnologia na relação de consumo? Eles estão se adaptando, ainda estão com dificuldade? Como que você enxerga que está esse momento de transição? Acho que eles estão nesse momento, exatamente nesse momento de transição, né? Teve um fator que foi horroroso para nós, para a sociedade, que foi a pandemia, mas ela acabou acelerando a inclusão digital dessa população. Isso é notável, notório, com os dados da pesquisa TIC domicílios, né, com a presença de smartphones. Para você ter uma ideia, hoje, 76% da população com 60 anos ou mais tem smartphone. E boa parte delas usa diariamente com bastante frequência. Ou seja, eles estão lá, eles estão ao nosso acesso. O que a gente precisa é aperfeiçoar a comunicação, é conseguir conquistar a atenção deles. Novamente, voltamos pela briga pela atenção. E o grande desafio em ambientes onde tantas gerações convivem, seja na minha loja, no meu restaurante, na minha empresa de serviços, é realmente entender cada público e conseguir me comunicar adequadamente com cada público. Então, assim, novamente, a segmentação da comunicação ela vai, e das estratégias vai ajudar bastante a aperfeiçoar essa relação. Esse é um consumidor que já tá aprendendo a utilizar mais os seus aplicativos. Ele já tem utilizado bastante. Por exemplo, quando ele vai comprar um equipamento eletrônico, que é uma compra mais consultiva, mais especializada, em muitas situações ele chega na loja sabendo mais sobre aquele produto que ele quer comprar, as características dele, que o próprio vendedor. Por quê? Porque ele pesquisou, ele buscou referência com um familiar, um amigo,
viu um anúncio, entrou no Google, pesquisou, entendeu se aquilo vai atender ele ou não, e ele que só quer ir lá fechar a venda praticamente ou encontrar a condição de pagamento favorável. Então é desse mundo que a gente está falando e é desse público, né? Então, assim, essa é uma questão que eu entendo que já está se resolvendo bem quanto ao acesso, né? Claro que quando a gente fala 76% tem smartphone, a gente tem aí 24% que não tem, mas a gente está nesse processo de crescimento dessa população, onde quem tinha 59 anos hoje, amanhã tem 60, e assim vai entrando, e já está mais aderente às tecnologias, né? Então, vale a pena colocar, desafiar, né, as equipes de comunicação digital, as equipes de marketing, para entender realmente melhor cada público e principalmente esse público que tem muito dinheiro. Nós temos um dado de 2023, que foi a renda total que entrou no bolso dessa população até o final de 2023 foi de 1,60 trilhão de reais. Isso aí equivaleu a 11% do PIB de 2023. 1,60 trilhão de reais entrou no bolso. Isso vira consumo, isso vira pagamento de despesas, uma fração disso vira reservas financeiras, ou seja, eles têm dinheiro, eles têm curiosidade, eles estão acessíveis. O que agora a gente precisa fazer é aprender a como chegar bem e de forma consistente até eles. Ah, excelente reflexão. Sem dúvida alguma, é uma faixa da população extremamente importante para o varejo, e que está cada vez mais ativa no consumo. Durante muito tempo, a população 60 a mais era relativamente passiva no consumo. As pessoas compravam coisas para eles, agora não. Agora, como a qualidade de vida está melhor, eles continuam ativos e são extremamente relevantes. Em termos de setores do varejo e da economia geral, existe algum que se destaca como aquele que está fazendo um bom trabalho com esse público 60 a mais? Quando a gente olha alguns segmentos aí, você consegue diferenciar alguns que, tipo, esses aqui já deram um passo importante, esses outros ainda realmente não acordaram para a importância dessa geração. Você consegue diferenciar de alguma maneira isso para a gente? Tem dois setores que historicamente já se relacionavam e perceberam o crescimento dessa população como consumidores e como demandadores, que é o segmento da saúde, né? E agora a gente acrescenta o segmento de bem-estar, né? Não de tratamento médico ou fisioterápico, mas sim o segmento de nutrição, de atividade física, de acompanhamento, de constituição para mudança de estilo de vida que ajuda no bem-estar geral. Então, esse é um segmento da saúde, assistência é o primeiro. O bem-estar está crescendo bastante, vai demandar, vai trazer muitas oportunidades, né, onde as pessoas perceberam que a poupança de saúde, além da poupança financeira para a sua velhice, né, seu envelhecer, essa palavra é ruim, tá? Mas é a palavra. Para a minha jornada de envelhecimento, vai demandar bastante organização financeira e reserva, mas eu preciso ter uma poupança de saúde, músculos, reserva cognitiva, porque eu vou viver mais do que meus pais, vou viver mais, muito mais do que meus avós, e eu preciso ter condições para isso, para que não seja um fardo nem para os meus filhos ou um fardo para mim. Eu não quero. Quando eu falo para mim, eu falo em geral. Essa é a preocupação geral das pessoas. E um outro segmento que já mostrou bastante que responde rapidamente essas demandas é o segmento de turismo, né? O segmento de turismo e lazer, até porque ele acaba atendendo e está preparado, e equipado e treinado para atender demandas na baixa temporada, que é quando esse público gosta de viajar, né? Os 60 mais adoram viajar na baixa temporada, porque os hotéis são mais baratos, as passagens estão mais acessíveis, não tem tanta zoeira, tanta confusão, tanta demanda, os pontos turísticos são mais tranquilos de serem visitados, ou seja, eles mantêm o segmento de turismo funcionando muito bem, né? Mesmo nas baixas temporadas. Basicamente, esses assim que eu destacaria. Mais óbvio que quando a gente fala em bem-estar, pessoas vivendo mais, buscando alimentar e manter e projetar sua autoestima, principalmente para as mulheres, entram as demandas
do consumo de cosméticos, consumos do vestuário, calçados, né, mais focados em conforto. Claro que nunca deixando a questão estética, porque essa não se aceita mais hoje um produto que não tenha um cuidado estético, né? Mas que estejam muito focados no conforto do dia a dia, facilidade para calçar. Ou seja, essas são as grandes, entre as várias, as centenas pequenas, né? Isso é um processo, é uma cauda longa, tá? De oportunidades, mas essas são as principais, do meu ponto de vista. Você citou aí três setores: saúde, bem-estar e turismo, e se a gente parar para analisar bem, isso tem um impacto em toda a cadeia do varejo, como você bem mencionou, né? A parte de vestuário, que existe já roupas mais específicas para um público mais experiente, fazer academia, ou até mesmo roupas para viajar de maneira mais confortável, sapatos específicos para essa população que está cada vez mais ativa, então precisa realmente de sapatos adequados. No caso de cosméticos, sem dúvida alguma, a gente vê o quanto que a indústria da beleza continua crescendo, e especialmente também para essa população. Então a gente pode ter certeza que há impacto positivo para o varejo em todos os segmentos, caso haja esse incentivo e essa dedicação para atender bem o público 60 mais. Você conseguiria destacar para a gente aí algumas empresas que você acha que estão que se destacam como referência em algum aspecto no caso de atendimento dessa população 60 mais? Algumas iniciativas mais específicas para quem está nos ouvindo depois possa pesquisar, entender e se aprofundar? Você conseguiria indicar aí algumas empresas como destaque? Posso falar de marcas, fazer Pode, merchandising pode. direto? Na verdade, eu não vejo isso como merchandising, porque algumas pessoas que atuam no segmento costumam dizer, não, porque o mercado não dá atenção, o mercado não vê, o mercado não faz. E eu acredito, sempre acreditei, que o exemplo, né, transforma. E mostrar empresas e falar, honrar, né, esse esforço que começou há muito tempo atrás e continua surtindo efeitos, eu acho que faz todo sentido. Bom, no segmento de suplementação nutricional, temos aí uma grande marca da Nestlé, que é o Nutren Senior, né? O Nutren Senior começou, quando eu comecei minha empresa em 2014, eles tinham apenas um sabor, que era a baunilha da suplementação natural. Hoje eles têm preparados prontos, né, refrigerados, têm sopas nutritivas, ou seja, cresceu tremendamente a quantidade de sabores e a quantidade de destinações. Na área de planos, na área da saúde, nós vemos um crescimento de algumas marcas, né? E eu posso destacar, por exemplo, a Med Senior, né? Que é uma marca importante que está crescendo, que está focada no público com 49 anos ou mais, mas a maioria dos seus clientes tem seus 55, 60 anos ou mais, né? E mais, a parte bacana do projeto deles é que eles não estão focados em tratar a doença, eles estão focados em prevenir a doença. Tem um programa de qualidade de vida, de incentivo e de facilitar e de dar acesso a academias, a atividade física, a orientação nutricional para prevenir. E esse é o grande caminho. É a prevenção, que é nos prepararmos para o nosso envelhecimento. Outra empresa, né, essa aí eu participei ativamente do projeto, que é a Mafre Seguros. Nós desenvolvemos uma linha de produtos exclusivamente focada no público com 60 anos ou mais. Um seguro residencial que vai atender as demandas e necessidades do dia a dia daquela pessoa mais velha e daquele idoso, seus 70, 75, depois 80 anos de idade, quer continuar morando sozinho e não quer ficar incomodando o filho para tirar o tapete da sala na hora de levar para a lavanderia, de pregar um quadro na parede, de trocar uma lâmpada no corredor. Então, esses pequenos serviços do dia a dia que foram identificados como muito importantes, tanto para a segurança de morar sozinho, quanto para o conforto e a sensação de independência, percebemos como muito importante. Outro produto que foi desenvolvido pela Mafre é um seguro para ILPIs, seguro residencial, é um seguro focado no empresário. ILPIs são as instituições de longa permanência para idosos.
onde o produto atende às questões administrativas, no caso de interrupção de lucros por algum impedimento, algum incêndio, algum problema de que a operação tenha que ser interrompida, a responsabilidade civil sobre o funcionário, a responsabilidade civil sobre o próprio idoso residente, ou seja, esse é o primeiro produto de seguros do mundo que se tem conhecimento. A Mafre não conhece outro, a Mafre está em 180 países, não conhece outro produto que tem essa configuração e nasceu no Brasil, entendendo essas características. No segmento de lazer, né, a gente vê, agora não estou me lembrando do nome da empresa, mas nós estamos vendo algum crescimento de algumas empresas especializadas no turismo para pessoas com 50 anos ou mais, focadas num programa adequado, com um ritmo adequado, entendendo quais são os seus pontos de interesse, em vez de ser uma baladinha, ser uma visitação a um outro ambiente, ou seja, entendendo esse novo perfil, que não quer mais só visitar igreja, eles querem, sim, visitar, ter novas experiências, né? Mesmo algumas pequenas aventuras. Então, sim, certamente eu estou omitindo aqui dezenas de outras empresas que eu não me preparei para essa resposta, tá? E que merecem também nosso agradecimento e a nossa motivação para que continuem. É com exemplo, é com cases que a gente mostra a direção para o mercado. Mas você citou empresas que realmente são bem relevantes e quem está nos ouvindo e tem interesse em aprender mais, em realmente se especializar um pouco nesse assunto, vai conseguir pesquisar na internet. Hoje tem muita fonte, né, para você encontrar bons exemplos de empresas que estão conseguindo se destacar no atendimento desse público 60 a mais. O importante da nossa conversa aqui é despertar esse interesse, é mostrar a importância, é trazer alguns insights aí que realmente façam com que o empreendedor que nos ouve entenda o quanto que é relevante essa parcela da população, e aí, se ele quiser realmente mais detalhes, ele vai conseguir se aprofundar buscando outras fontes. Como você falou, precisaria aí de 40 horas de conversa para a gente tentar tratar todos os pontos, mas aqui realmente é o momento de despertar para esse assunto e para essa reflexão. Um ponto que eu acho interessante é ver como é tudo muito dinâmico no mercado de consumo em geral. Quando a gente fala do público 60 mais hoje, ele tem algumas características que talvez há 10, 15 anos atrás não seriam aplicadas. Ou seja, num período aí de 15 anos, talvez as características desse público 60 mais mudaram, e é por isso que aquelas estratégias que se usava há 15, 10 anos atrás não se aplicam hoje. Como que você enxerga daqui para frente, Martin? Quais são as mudanças que estão em curso, mas que você acha que talvez daqui 5 anos, talvez 10 anos, já faça com que o perfil desse consumidor seja ainda mais diferente? Você já consegue prever o caminho para onde a gente está indo? Eu consigo, e é fácil, porque para entender o que vai acontecer, como será o público com 60 anos ou mais daqui a 10 anos, basta observar quem tem 50 anos de idade hoje, né? Então, até foi tema de um artigo que eu escrevi, é um tema que a gente tem explorado bastante. Os primeiros integrantes da geração X, que é a geração Coca-Cola aqui no Brasil, né? Conta a época do rock and roll nacional, né? Que tinha a música Geração Coca-Cola, da Legião Urbana. Eles chegaram aos 60 anos de idade, os primeiros integrantes. Então, entender e acompanhar os comportamentos, porque uma coisa é o nosso envelhecimento natural fisiológico. A gente vai tendo algumas alterações visuais, alterações auditivas, alterações sensoriais e cognitivas. Isso é natural da jornada de envelhecimento. Não importa se o cara seja um paraquedista ou seja um idoso que está lendo jornal, sentado na cadeira de balanço da casa dele. Essas alterações vão acontecendo. Outro ponto são as questões de atitudinais. É como esse público se enxerga, se vê, e a gente continua vendo. É muito curioso, né? Até porque eu me integro a geração X, e eu percebo meus amigos ainda ouvindo com muita frequência o estilo musical dos anos 80. Adoro vestir, usar uma camiseta, calça jeans e camiseta preta, bem coisa dos anos 80, e a gente continua repetindo. Então,
entender esses comportamentos vai permitir que a gente já mapeie a geração Z e consiga projetar como ela vai se relacionar com o seu próprio envelhecimento natural e o quanto a gente precisa ajustar estratégias de comunicação. Claro que eu estou falando de processo que não teria sentido agora, uma geração, mas a jornada da vida e os comportamentos comuns, alguns vão acompanhando essas gerações. E isso vai integrar expectativas, atitudes. Por isso que a gente está tão surpreso, né, com os novos 60 a mais de hoje em dia, que são completamente diferentes dos anteriores. Pela atitude, por não quererem ficar em casa aposentados, por empreenderem, né, por estarem buscando muitas vezes, inclusive, o aperfeiçoamento de ensino, né, voltando para as universidades, fazendo um curso de especialização, ou seja, a gente sabe que teremos gerações diferentes chegando aos 60 anos de idade, e essa é uma marca que delimita mesmo mudanças importantes fisiológicas, mas o comportamento, a atitude, o estado de espírito de se sentir naquele momento, isso vai acompanhando. A habilidade e a arte vai ser para os desenvolvedores de produto, para a indústria criativa, é como mesclar isso, como entender isso sem criar processos que incitem a fragilização ou a infantilização dessas pessoas. Esse é um cuidado primordial que a gente precisa ter. Ah, ótima reflexão. Eu acho que a essência é essa observação bem criteriosa do que a geração com 50, 55 anos tem de característica hoje, porque eles em breve estão chegando nos 60 e vão trazer consigo toda essa bagagem. Acho que foi isso que você falou de maneira bem interessante. É simples, mas de maneira geral não é fácil de você conseguir ter esse olhar e conseguir traduzir aquilo que você enxerga em estratégia, seja de produto, seja de serviço, seja de atendimento. Então, fica aí essa reflexão importante para quem está nos ouvindo. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para a parte final desse bate-papo, o tempo passa rápido, né, Martin? Queria que você deixasse aqui, como mensagem final, uma síntese de alguns conselhos que você daria para empreendedores que realmente desejam se destacar nesse mercado de atendimento desse público 60 a mais, que está crescendo, está cada vez mais relevante, tem uma condição financeira boa. Sintetiza para a gente alguns conselhos para o empreendedor que está nos ouvindo hoje, que quer realmente ter sucesso com essa faixa etária da população. Bom, voltando à questão da buscam boas experiências, né? Mais importante que ter posse, até porque essa é uma população que, na sua boa parte dela, já tem sua casa própria, muitos moram de aluguel, né? Uma descoberta recente nossa aí, através de dados do IBGE, mas o básico para se sustentar já está resolvido. Então, eles estão realmente procurando experiências. E aí, a frase que sintetiza essa busca de experiências é o agora é minha vez. Os filhos já cresceram, já se formaram, já estão dando netos, ou neto, né? Está mais no singular que no plural. Então agora é minha vez de ter experiências, né? Então é muito importante aos desenvolvedores, e eu participo de alguns processos de hackathons, onde se desenvolve produtos e soluções rapidamente, e elas sempre vêm muito carregadas desse viés de fragilidade ou de doença. Tirem isso da cabeça, tá? As questões de atendimento a comorbidades, a doenças estão começando a ser bem assistidas e bem atendidas, mas a grande oportunidade está em outros produtos, outros serviços, principalmente, ligados à experiência, ao lazer, né, à educação, à informação, né, à integração social. Eles querem mais do que relações digitais, eles usam a internet para se aproximar de outras pessoas ou criar novos grupos de interesse. Então, são oportunidades. Voltando, né, ao nosso início da conversa, observar como esse cliente interage no meu mix de produtos, na jornada de venda ou de atendimento da minha empresa, da minha marca. Se ele é um influenciador, se ele é um decisor, se ele é um público-alvo, aquela parte básica que precisa ser bem feita. E, e aí a gente começa a enxergar, poxa vida, realmente ele é importante, tanto que no segmento de brinquedos ele é um grande demandador. Então, eu preciso capacitar minhas equipes de atendimento
para uma venda consultiva, porque eles não acompanham o Discovery Channel e todos os canais e todas as fontes de informação, TikTok, que acabam influenciando a decisão da criança por desejar um personagem, um determinado produto. Eles precisam de auxílio. Então, essa acaba sendo uma venda consultiva, né, no varejo. E ficar muito aberto, né, a escutar, muito atento, ter uma conversa, uma atitude sensível e, sempre que possível, incluir pessoas desta faixa etária. Então, estou criando uma nova divisão, uma nova estratégia de marketing. Traga pessoas que já atuaram no segmento de marketing, conhecem a linguagem, as estratégias, mas que sejam dessa faixa etária. Isso vai ajudar bastante na curva de aprendizado, né? Do meu negócio, do meu produto, do meu serviço. Então, basicamente, seria essas dicas que eu daria, Daniel, né? E desejando que a gente cada vez mais entenda esse mercado, que em 2025 vai chegar a 35,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. 17% da população no Brasil. Em capitais como Porto Alegre, um habitante de cada 4 habitantes, um já tem 60 anos ou mais. São Paulo, de cada 5, um tem 60 anos ou mais. Então, acordemos, nos preparemos para que a gente possa recebê-los, né? E dessa forma também ter vantagem como provedores de produtos e serviços. Muito bem, muito bem. Ótimas dicas e conselhos e reflexões. Martin, agradeço muito sua presença. Obrigado por compartilhar com a gente toda essa sua experiência. Queria pedir para você deixar aí os seus contatos, caso alguém realmente queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais do assunto, como que as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar. No LinkedIn, Martin Henkel. Eu posso dar o site da minha empresa também, que é seniorlab.com.br, e através do site da Seniorlab é possível encontrar todas as formas de comunicação. Destaco também que eu vou estar integrando o grupo de professores da Formação Executiva e Mercado da Longevidade da Fundação Getúlio Vargas, o primeiro curso presencial, porque até então eram digitais, por live. Agora será presencial, que vai começar em março agora, né? Primeira quinzena de março, em São Paulo. Então, esse é o convite. Leiam, busquem, se integrem, tenham curiosidade, porque vale a pena. Tem 1,60 trilhão em cima da mesa para a gente fatiar esse bolo e merecer um pedaço dele. Muito bem. Olha aí, muita oportunidade para você que está nos ouvindo. E a gente conversou hoje com Martin Henkel, autor dos livros A Trilha da Longevidade Brasileira, Shopper 60+, fundador da Senior Lab, que é uma referência quando o assunto é longevidade e consumo 60+. E a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @, é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.